Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Acabei de entregar uma correspondência que veio lá da Índia. Já pensou a distância que essa carta não percorreu até chegar aqui, trazendo notícias de um lugar tão diferente? Quer dizer, diferente em termos, porque eu já vi muita gente comparando um pouco a Índia com o Brasil. Infelizmente, pelas zonas de pobrezas desses dois países imensos. Mas outro dia eu li também, o que me deixou muito surpreso, é que a Índia vem apresentando um rápido crescimento econômico, apesar de todos os seus problemas. E não é só a Índia, não. A populosa República Popular da China também. Que tal a gente conhecer um pouco mais sobre esses dois países? E é justamente o que nós vamos fazer na teleaula de hoje. Você vai conhecer o extenso território e a numerosa população que caracterizam essas duas nações e verificar que estas características são ao mesmo tempo um importante potencial, como também um fator de restrição ao seu desenvolvimento. Bom, eu já estou morrendo de curiosidade de saber mais sobre esses lugares distantes. Você não está? Pois então fique atento que agorinha mesmo você vai ter notícias sobre essas antigas civilizações que tentam se adaptar ao mundo moderno. E aí, Ana, tá encontrando material para o novo texto? Na verdade, o problema vai ser selecionar. Tô cheia de informações sobre a Índia. Nós já fizemos uma matéria onde exploramos o aspecto religioso da Índia. As rivalidades religiosas entre a maioria hindu e a minoria muçulmana, que provocaram milhares de mortos. A gente podia falar um pouco mais sobre o sistema de castas da Índia. Eu fico impressionada com isso. Você sabia que nesse sistema a posição social da pessoa está estabelecida desde o dia que ela nasce? Essa estrutura de castas é um dos obstáculos para o pleno desenvolvimento da cidadania naquele país. É importante, mas eu acho que nós poderíamos ampliar e mostrar o contraste entre a Índia tradicional e a face moderna da Índia, com suas indústrias avançadas. Eles têm até bomba atômica. É o que mostra que nem tudo que é moderno é bom. Na verdade, países como a China, como a Índia, são um mistério para mim. Boa! Acho que é isso que faltava nessa matéria. Fazer um paralelo entre a China e a Índia. Afinal, são dois países vizinhos com um grande crescimento econômico. As duas baleias da economia mundial. Ao trabalho. As baleias da economia mundial. Quem é que você está resmungando aí, Leandro? Não, é que eu estou lendo aqui que alguns países, entre os quais o nosso Brasil, a China e a Índia, foram denominados de baleias da economia mundial. Agora, por que baleia, hein? Esse termo aí nasceu para diferenciar dos tigres asiáticos, né? Que são uns países pequenos, mas muito ágeis e agressivos na disputa por posições no mercado internacional. Ah, sei. Enquanto as baleias são países enormes, com grande extensão territorial. Mas não é só isso, não. Eles têm também uma população numerosa e um grande contraste social, né? Por exemplo, muita miséria em algumas regiões e uma concentração de renda em outras. No caso da China e da Índia, tem também o contraste cultural. Afinal, tanto uma quanto a outra foram grandes e poderosas civilizações no passado da humanidade. E tem um acervo de conhecimentos tradicionais muito grande, que contrasta com a nossa civilização atual. Mas seria interessante ficar um pouco mais por dentro daquela região do planeta. Você não acha? A China e a Índia estão localizadas na Ásia. A China possui um extenso território, com 9,6 milhões de quilômetros quadrados e uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia, embora menor, é também um país de grandes proporções, com seus 3,3 milhões de quilômetros quadrados. Ela abriga uma população que é estimada em mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Isto quer dizer que estes dois países abrigam cerca de 1/3 da população do planeta Terra. No que diz respeito ao relevo e ao clima, tanto a Índia quanto a China possuem fortes restrições naturais. As duas nações são separadas pela Cordilheira do Himalaia, o teto do mundo, onde está o Monte Everest, o lugar de maior altitude do planeta. Como grande parte da superfície desses países é montanhosa,
vastas porções do interior são isoladas do mar, ocasionando o clima das monções, que são os ventos que se alternam durante as estações do ano. Na época do verão, esses ventos vêm do oceano e trazem chuva. E no inverno, os ventos vêm do continente trazendo a seca. Quanta gente, né? Bom, apesar da política de contenção de natalidade, essa grande população é, na sua grande maioria, rural. Quer dizer, 3 entre 4 habitantes retiram seu sustento da agricultura. Olha, o que eu sei é que a China é o primeiro produtor mundial de arroz. Bom, mas isso está aí, né? E a Índia vem logo atrás. Esses países plantam predominantemente o arroz irrigado, que é a base da sua alimentação. Mas o que é mais engraçado é que, apesar de praticarem uma agricultura milenar, esses países estão se modernizando. São os tais contrastes que eu te falei, né? Mas seria interessante a gente conhecer um pouco mais da história recente desses países. Aí sim, a gente ia poder compreender melhor o processo pelo qual eles estão passando. O fato é que a industrialização dessas duas nações é uma consequência direta da conquista da autonomia política. Tanto a China quanto a Índia passaram por mudanças radicais depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1947, depois de anos de tentativas e liderada por Mahatma Gandhi, a Índia conseguiu sua independência. Devido a conflitos religiosos, a antiga colônia britânica foi dividida em 2 estados, a Índia e o Paquistão muçulmano. Em 1949, aconteceu a proclamação da República Popular da China, quando os chineses, liderados por Mao Tse-tung, aderiram ao comunismo. A partir daí, iniciou-se um processo de industrialização que privilegiou os bens de produção como a siderurgia e a metalurgia. Para se ter uma ideia do avanço da industrialização na China, basta dizer que na época da Revolução, em 1949, a agricultura representava 2/3 do produto interno bruto e no final dos anos 80 já havia caído para 1/3. A indústria indiana também atravessou um processo de modernização. O centro siderúrgico de Tatanagar é uma das maiores concentrações siderúrgicas do mundo, pertencente a um grupo privado. Também na Índia, houve a chamada Revolução Verde, que foi uma proposta de melhorar a produção agrícola com tecnologia moderna, com empregos de fertilizantes químicos e sementes melhoradas. Mas apenas os grandes proprietários de terra se beneficiaram com essa modernização, enquanto os pequenos produtores das aldeias mantiveram sua situação antiga. Até aqui está tudo claro. O que será que está faltando esclarecer? Bom, para mim falta esclarecer o seguinte. Eu já sei que a Índia e a China são consideradas 2 baleias da economia mundial, por causa dos seus tamanhos, das suas grandes populações e dos seus contrastes internos. Já vi também que depois da guerra, os 2 países tiveram mudanças radicais e passaram por uma grande industrialização. Enfim, eu já sei as semelhanças desses 2 países. Agora, quais são as diferenças? Olha, pois para mim, a diferença principal está na parte política, pelas diferentes posturas políticas, né? A China, por exemplo. A China adotou o regime socialista, onde o Estado era o principal investidor. Bom, não podia ser de outro modo, né? Já na Índia, não. Na Índia, a economia era controlada pelos grandes grupos privados. Quer dizer, a forma que o Estado assumiu no processo de industrialização foi diferente nesses 2 países. Bom, mas eu estou lendo aqui que existem diferenças importantes que dizem respeito a produtos coletivos como saúde, educação, habitação. Por exemplo, na China o Estado garante esses serviços essenciais, enquanto que na Índia ainda prevalece o sistema de castas. Ah, é. Isso é muito forte lá. Você sabia que existem mais de 2.000 castas? Só que importante mesmo são só 4, né? São os sacerdotes, os guerreiros, os comerciantes e os servidores. Além disso, claro, existem os párias. Há párias que estão abaixo de todas as classes sociais, né? Que cuidam de animais, fazem serviços de limpeza, serviços mais humildes, né? Bom, eu li aqui também que tem mais de 90 milhões de párias na Índia moderna. Bom, 90 milhões, hein? Bom, é mais que a população de muitos países, hein? Calcutá, Índia. Gustavo, a viagem tem sido proveitosa. O material fotográfico sobre Calcutá está saindo muito bom. É uma cidade que impressiona a gente. Por um lado, é uma grande cidade comercial e tem uma universidade de prestígio. Mas é incrível a miséria que se vê por toda parte. E o número de pessoas nas ruas também deixa a gente atordoado. Eu nunca vi tanta gente.
Eu estou tentando apanhar os vários ângulos da cidade. Até a volta. Tá bom. Mas talvez a gente precise enfatizar um pouco mais a situação atual desses países. No caso da China, por exemplo, os desafios que ela precisa se deparar atualmente. A abertura para o mercado mundial, a conquista dos direitos democráticos pela população. Inclusive, eu estava lendo um artigo sobre as zonas econômicas especiais. Isso é bom. São áreas que praticam um regime econômico diferenciado do resto do país. São como grandes zonas francas abertas ao capital estrangeiro. E nessas regiões é que a China desenvolve suas relações com uma economia de mercado, iniciada com a abertura econômica na década de 70. E, na verdade, costuma-se dizer que na República Popular da China existem dois sistemas de governo. O socialista na maior parte do território nacional e o capitalista nessas zonas especiais. Tá vendo? Isso é muito interessante. Outra coisa que pode ser boa também é o problema da expansão do poderio japonês na área do Pacífico. Muitos analistas dizem que as duas baleias vão ter que buscar um caminho de cooperação para fazer frente aos tigres. É verdade, eu tenho uma pesquisa que diz que o desempenho econômico das duas é impressionante, com indicadores de crescimento superiores ao dos tigres asiáticos. Só que eles vão ter que superar grandes problemas sociais e políticos internos e também antigas rivalidades. Vem, vamos à obra. Quanto a você, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você soube que algumas nações de grande extensão territorial, de numerosa população, marcadas por profundos contrastes internos, são chamadas de baleias da economia mundial. Constatou que a República Popular da China é o país mais populoso do planeta e que a Índia não fica atrás, o que faz com que aquela região da Terra abrigue cerca de 1/3 da população mundial. Viu que esta população é predominantemente rural, vivendo do plantio do arroz irrigado, que é também a base de sua alimentação. Aprendeu que os dois países são separados pela Cordilheira do Himalaia e possuem uma superfície em grande parte montanhosa. Aprendeu também que o clima das monções caracteriza a região, caracterizado pelas alternâncias das estações seca e úmida. Viu que as diferenças entre a Índia e a China aparecem principalmente pela forma com que o Estado participa no processo de industrialização que se acelerou depois da Segunda Guerra Mundial. Na China, o regime socialista conferiu ao Estado o papel de principal investidor, enquanto na Índia se consolidaram grandes grupos privados nos diversos setores da economia. Constatou, por fim, que as duas baleias devem procurar juntas um caminho de cooperação para superar os problemas internos na busca do desenvolvimento e fazer frente à expansão do poderio japonês na área do Pacífico. E aí, conseguiu receber bem todas essas informações? Então agora é a sua vez de dar uma boa resposta. Sabe como? Mergulhando de cabeça no seu livro de estudos, para ficar com todos esses conteúdos mais assimilados. Até a próxima!